Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a um evangelho agora nessa 15ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia mais muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a preocupação, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que cai no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, ouvindo esse evangelho, essa parábola belíssima que nosso Senhor nos conta e ouvindo também a sua explicação, dada pelo próprio Senhor, se torna quase que desnecessário qualquer tipo de reflexão. Quem poderia desmentir
aumentar ou falar diferente dessa explicação que Jesus já deixa tão clara para quem quer que possa ler ou escutar essa palavra. Permita-me apenas um breve e pequeno acréscimo. Nesse atrevimento, prometo que vou me esforçar para que essa palavra possa entrar em seu coração e tudo aquilo que Jesus explicou para nós possa, de certa forma, encontrar terreno bom. É interessante a gente pensar que quem entende de plantação, quem entende de roça, quem entende de sementes, não iria aprovar de jeito nenhum a atitude desse semeador. Uma pessoa que quer uma produção boa, ela não sai por aí semeando e jogando as sementes em qualquer lugar que seja, sem perceber que ela está caindo em pedras, em terreno arenoso ou em outros tipos de plantas. Esse semeador, ele seria reprovado logo de cara em uma banca de agricultores experientes. Mas nós não estamos aqui falando de sementes de planta qualquer que seja. Nós estamos falando do próprio Cristo. Nós estamos falando da palavra de Deus. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz distinção entre as pessoas. Para ele, todos têm direito à palavra. Todos têm direito de conhecer o reino dos céus, a palavra de Deus. E por isso, esse semeador, que é o próprio Jesus, ele semeia em todos os tipos de corações, em todas as situações de pessoas. Uns são apenas terreno arenoso, outros pedregoso, outro que já tem certos tipos de plantas de modo particular, plantas espinhosas que atrapalhariam o crescimento da semente, e outros terreno fértil. Qual é seu coração? A reflexão de hoje, ela não quer nos ensinar, porque o próprio Jesus já faz isso. Ela não quer chamar nossa atenção para nada, porque o próprio Jesus também já faz isso. Quem tem ouvido, ouça. A reflexão de hoje, eu gostaria apenas de chamar sua atenção para uma autoavaliação. Que tipo de coração é o seu? Que tipo de terreno é você para acolher essa palavra que Deus Nosso Senhor diariamente nos concede? Faz chegar pelos meios de comunicação, pela leitura, pela participação nas celebrações, enfim. Que tipo de terreno é você? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus Nosso Senhor gostaria muito que nós produzíssemos muitos frutos, frutos de amor, de caridade, de misericórdia, fruto de compaixão, frutos